com escapes de xixi e fugindo das relações? Fica nessa aula para começarmos a resolver este problema. Bem, para quem não me conhece, sou Kellen Rachid, sou fisioterapeuta especialista em eliminar escapes de xixi e você está participando do aquecimento para a Maratona Xoxixi. E a partir do momento que você começa a se afastar socialmente dos amigos, das saidinhas e do parceiro, começa um ciclo muito negativo da incontinência urinária e você precisa assistir essa aula para resolver esse problema. Eu sempre trago uma solução para vocês, certo? E vamos lá. E quando chega nesse ponto, você precisa cuidar, amada, urgentemente para mudar a situação. Afastar do seu companheiro é muito grave por conta de um problema que tem solução prática, rápida e muito eficiente, tá? Nessa aula de hoje, primeiramente, nós vamos analisar as causas, o tempo que você carrega isso, os motivos que levaram ao afastamento do seu parceiro, tá? Por isso que quando falamos sobre sexo, sobre relações íntimas, né, entre os casais, existem também multifatores, né? As razões são multifatoriais que podem vir pelo problema psicológico, biológico e social. Então, primeiro vamos fechar esse ciclo. Você vai, no que eu for te ensinando aqui, te passando de conhecimento, você vai entender qual é o seu problema. E desse ponto de partida, nós começaremos a resolver, dar uma solução para esse problema, certo? Então, ó, fechando essa análise, nós começamos um ciclo de tratamento, certo? A incontinência urinária, amadas, nas mulheres, é um fator para que ela não tenha o quê? Desejo, vontade de ter relações com o seu parceiro e ela acaba se afastando do companheiro. E por que isso acontece? Por motivos óbvios, tá? E o corpo, amada, antes de você chegar ao ponto do afastamento, o seu corpo dá sinais. Bem antes do problema de afastamento social, de afastamento dos seus parceiros. Mas o que acontece é que a mulher, ela se nega a aceitar e cuidar do problema. Por quê? Porque, de repente, pode ser mais fácil normalizar, porque ela ouviu dizer que escapes de xixi é comum, é normal. Então, você acaba por uma situação de normalização de um problema, piorando a situação no caso da incontinência urinária. Como eu já disse aqui, muitas mulheres normalizam os escapes de xixi, tá? Sem imaginar que a situação possa piorar, como ao ponto do afastamento do parceiro. Aí sim, elas começam a resolver ou procurar uma ajuda para resolver o problema de incontinência urinária, certo? Mas aí, amiga, quando chega nesta fase, eu imagino que você já tenha, além dos escapes de xixi, durante o dia a dia, aqueles escapes, você já tenha outros sintomas relacionados à incontinência urinária, que é o quê? Ressecamento da sua vulva, secura vaginal, dor nas relações, escapes de xixi na hora do... Então, tudo isso são sintomas que estão acompanhados com escapes de xixi, principalmente se você está protelando essa situação por muito tempo, tá? E o que acontece? Essa situação de protelar é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? E o que pode levar a mulher a ter todos esses sintomas que eu disse para vocês? Bem, vamos lá. No que se refere à incontinência urinária, é a mudança de toda a estrutura da sua pelve que vai acarretar no enfraquecimento do seu assoalho, do seu suporte. AVC também pode acontecer, porque enfraquece essa musculatura da pelve
tá? E aí você, com o enfraquecimento do seu assoalho não exerce direito à função que é segurar tudo que está acima dele, como a sua bexiga, tá? Isso pode acontecer em várias fases da mulher. E aí que tá o X da questão. Porque é o que eu digo para vocês, incontinência urinária foi um problema da vovozinha. A incontinência urinária hoje é problema também de mulheres jovens, tá? E isso pode acontecer na menopausa, quando ela começa a perder o estrogênio. Por quê? Porque o estrogênio, ele atua no quê? Na manutenção, na oxigenação, na nutrição dos músculos. Por isso que a tendência de mulheres com incontinência urinária é bem maior quando ela atinge a menopausa, porque ela perde muito estrogênio, tá? Mas preste atenção, o problema é muscular, continua sendo estrutural, certo? A mulher com o tempo perde colágeno, assim como as mudanças estruturais causam também nas gestações, nos partos, dependendo de como foi esse parto. Tem mulheres que saem de parto com lesão, aquelas mulheres que fizeram muito tempo, por exemplo, ficaram no trabalho de expulsão da criança, tá bem? Assim, amadas, como exercícios pesados podem causar incontinência urinária e fraqueza dessa musculatura, péssima postura desde adolescente pode enfraquecer o seu assoalho pélvico. E tudo isso vai, se você protela o problema, vai enfraquecer seu assoalho ao ponto de você não segurar o xixi na hora da relação sexual. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, tudo isso muda, que eu disse aqui para vocês, muda a estrutura que carrega a sua bexiga e mantém a função da sua uretra, tá? Aí vem os problemas causados pelo enfraquecimento do seu suporte que sustenta os músculos do assoalho pélvico. E quais são esses problemas? Secura vaginal, dor na relação, ressecamento, pum. Tudo isso são sintomas que você tem. Mulher que tem pum há muito tempo e acha que é normal. Pode ser normal, algumas vezes, quando você tem relação, mas muitas vezes passou da normalidade, minhas amadas, tá? O que precisamos é analisar todos os sintomas. E o que são sintomas? Sintomas, geralmente, é aquilo que te incomoda. Então, durante a relação, escreve aqui para mim, ou você que está assistindo só depois dessa live, escreve para mim o que te incomoda. Eu vou te dar uns exemplos, tá? O que te incomoda? A secura, isso é sintoma. A dor na relação, isso é sintoma. Dificuldade na penetração, sintoma. Ardor, escapes de xixi. Sabe aquela gotinha por dia quando você faz um grande esforço? Você sabe qual é a tendência se você não mexer essa musculatura? É que futuramente, aos pequenos esforços, você deixe derramar uma quantidade maior de xixi. E um absorvente não vai adiantar, você vai ter que usar um pacote por dia. Kellen, Deus o livre, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer se você não fortalecer. E você pode vir aqui no meu feed e ler depoimentos de mulheres que usam um pacote de absorvente por dia. Você acha que do nada ela começou a usar um pacote de absorvente por dia? Não! Começou com pequenas gotinhas aos grandes esforços. E eu estou falando para as mulheres jovens que carregam muito peso, por exemplo, na academia. Quando você enfraquece o seu assoalho pélvico, você tem todos esses sintomas que acabei de citar. E quando você protela o fortalecimento dessa musculatura, você vai ter problemas de relação sexual com o seu companheiro, com você mesmo.